E aí galera, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo em casa? Todo mundo estudando em casa também, que é muito importante. Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de robótica. A gente vai continuar onde que a gente parou, a gente vai voltar um pouco para tirar algumas dúvidas, alguns esquecimentos que a gente teve durante esse período que não teve aula, mas nós vamos relembrar tudo que a gente já viu desde o início, beleza? E qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar todo mundo. Vocês lembram que eu perguntei que o que um robô deveria ter para ser um robô, para ser considerado um robô? Vocês lembram o que vocês falaram? Vocês lembram qual foi a resposta dos amigos, dos colegas? Pois é, outra vez vou fazer essa pergunta. O que é um robô? O que ele precisa ter? A gente fez uma dinâmica, uma brincadeira que consistia em que um era o robô e o colega era o programador do robô. E a gente tinha que atravessar a sala levando o nosso robô para o outro lado. E a gente tinha que falar apenas direita, esquerda, frente, trás, sem deixar o nosso robô bater em lugar nenhum. Vocês lembram disso? Depois que nós terminamos essa parte e fizemos de novo, quem foi o robô passou a ser o programador e quem foi o programador passou a ser o robô. Depois que a gente repetiu tudo isso, fez mais uma rodada de atividade, a gente pegou uma folha branca, cada um pegou uma, e a gente desenhou os robôs que a gente tinha em casa ou que a gente conhecia. Vocês se lembram disso? Tivemos um tempo para algumas respostas, algumas perguntas do pessoal, todo mundo poder mostrar os seus desenhos, seus robôs. E eu fiz uma pergunta que eu esperei um pouco a resposta de todos, que foi: quais são os 4 pilares da aprendizagem da robótica? Vocês conseguem lembrar aí agora? Vocês conseguem visualizar quais eram esses 4 pilares básicos? E quais são esses 4 pilares básicos do aprendizado da robótica? Vamos lá com calma. A eletrônica, a programação, a mecânica e os sensores. Beleza? Todos lembram disso? Todos lembram quais são os 4 pilares então, né? Deu para recordar quais são. Então vamos lá. Beleza. Depois que a gente entendeu o robô, de como ele funciona, de tudo o que ele precisa, a gente também falou assim que ele precisa de eletricidade para funcionar. E não só ele, mas os equipamentos eletrônicos dentro da nossa casa também precisam de eletricidade. E como que essa eletricidade chega até os nossos equipamentos? Como que eles chegam até a nossa casa? Na eletricidade, a eletricidade precisa de ligar 2 pontos. Só que para ligar os 2 pontos precisa ter um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Como assim? Vamos colocar como em uma cachoeira. Se a gente tem o percurso do rio ele reto, ali percorre tudo normal. Vai ficar parado ali. Mas se a gente pega um ponto alto de uma cachoeira e um ponto mais baixo, a água que está lá em cima ela vai descer e vai cair aqui embaixo. Então o rio percorreu. O rio foi e caiu porque existiu uma diferença entre os 2 pontos. Do mesmo jeito na elétrica, que é composta por elétrons. Então a gente precisa de uma diferença entre pontos de elétrons, uma quantidade a mais, uma quantidade a menos, para poder fluir toda a eletricidade. E na eletricidade a gente precisa da tensão elétrica. O que seria a tensão elétrica? A tensão elétrica é simplesmente a força da nossa eletricidade. E ela envia sinais. Existe também a corrente elétrica, que é o quê? Que é a quantidade de elétrons que está passando por um determinado lugar. E como que a gente mede a eletricidade? Através dos volts. E depois que a gente entendeu tudo isso, a gente foi entender por que alguns aparelhos eletrônicos na nossa casa queimam. Porque às vezes eles aguentam 120 volts e a gente coloca em 220. Aí a resistência dele não aguenta e acaba queimando. E vocês lembram que a gente começou a fazer o teste com os LEDs, que eles aguentavam 3 volts e a gente estava ligando em 5, em 9, e o que estava acontecendo com eles? Eles estavam queimando.
Mas e o que fazer quando a gente tem um aparelho que só aguenta uma voltagem e a voltagem que ele vai receber é maior? O que a gente faz? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uns equipamentos chamados resistores? Então, o resistor, o que ele faz? Quando a eletricidade está passando por ele, ele consome um pouco da eletricidade para deixar chegar somente a quantidade certa nos nossos aparelhos. E quando a gente foi ligar os LEDs, a gente usou os resistores para não queimar os nossos LEDs. Então, depois de toda a explicação, a gente conseguiu ligar o LED. Todo mundo foi ligando os LEDs sozinhos e não deixando queimar, que era importante para saber usar a resistência. Então, tivemos uma experiência excelente de entender como funciona tudo e de saber que se a gente ligasse os LEDs com a carga mais alta, eles queimariam. Então, é uma forma da gente também preservar os nossos materiais, de saber cuidar deles, não somente dentro do nosso laboratório de robótica, mas também dentro das nossas casas, para não queimar as nossas TV, computador e todo o restante dos equipamentos eletrônicos da nossa casa. Então, fazendo um breve resumo de tudo que a gente já viu. A gente viu o que um robô precisa ter para ele ser um robô. Vimos o que a gente vai estudar durante todo o ano dentro da robótica. E a gente entendeu como que a eletricidade chega na nossa casa. E o que fazer também para que os nossos equipamentos eletrônicos não queimem. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.